Filipenses capítulo 2, do primeiro versículo ao 3. Quantos encontraram o texto em apreço, digam amém. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem diz amém? Vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos estar apresentando todo o ministério. Eu convido o pastor Clébio, nosso pastor do Tágua Parque, para fazer esta oração. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em teu santo nome. Meu Deus, o assunto hoje, Senhor Jesus, é uma reunião geral, Senhor Deus, a qual, Pai, será debatido, meu Senhor, assuntos importantes para o nosso ministério. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, aleluia, conduzir o teu servo, Pai, aleluia, na direção desse trabalho, e que o Senhor também possa, meu Deus, aleluia, abrir as nossas mentes, meu Pai, para que nós possamos crescer cada vez mais, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse ministério, meu Deus, aleluia. Que o Senhor venha abençoar cada pastor, cada obreiro, Senhor Deus, levanta os teus filhos. Derrama do teu Santo Espírito sobre a vida deles. Abre, meu Deus, aleluia, os olhos espirituais, meu Senhor, dá dons, meu Deus, multiplica os talentos, papai, pois nós precisamos dele, meu Deus, para exercer o nosso chamado aqui na terra, meu Pai. É isso que nós te pedimos. Nós estamos em uma grande obra, nós não podemos parar, meu Deus. Levanta, meu Deus, o fraco, aleluia, meu Deus, e vai dando força, Senhor Jesus, àqueles que se encontram enfraquecidos, papai. Que o Senhor venha nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Então vamos receber agora a palavra espiritual. Eu acho tremendo quando Paulo diz aos Filipenses, nesse capítulo 2, versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo. Interessante. Ele diz: se há algum conforto em Cristo. Pergunte para alguém: há algum conforto em Cristo? Pergunte. Nós sabemos que, com certeza, todo o conforto está em quem? Em Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Mas ele está falando assim, não é se há algum conforto em Cristo, mas ele está querendo dizer assim: se há algum conforto em Cristo no coração de vocês, porque conforto em Cristo está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora ele está falando assim: se na igreja dos Filipenses existia, porque esse há é no sentido de existir. Ele está falando: será que existe no coração de vocês, Filipenses, algum conforto em Cristo? Você sabia que tem muitos cristãos que eles não têm no coração esse conforto em Cristo? Por isso que a gente vê muitos cristãos insatisfeitos, inconformados, aonde os ensinos paulinos me ensina a ficar inconformado, sabe com o quê? Com o mundo. Ele diz assim: não vos conformei com este mundo. Agora, em Cristo, eu sempre tenho que encontrar algum conforto. Mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando as coisas não estão indo bem, mesmo quando nós passamos por algum tipo de aflição que produz a perda, decepção, frustração, mas em Cristo sempre eu vou encontrar um conforto. Por isso que ele está dizendo assim: há
algum conforto em Cristo, aí ele vai falando. Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, aí ele diz: se alguns entranháveis afetos e compaixões. Irmão, isso é tão forte. Sabe o que isso quer dizer? Que o amor de Deus, o afeto de Deus tem que estar nas minhas entranhas. Sabe que entranhas são essas? O âmago da sua alma. Sabe que entranhas são essas? O profundo do seu coração. Sabe que entranhas são essas? As recâmaras da sua alma, até mesmo na sua mente, aonde fica o inconsciente, mesmo onde tem iniquidade inconsciente, mesmo onde tem erro oculto, mas é lá no profundo, é lá nas nossas entranhas, que este conforto em Cristo, essa consolação de amor, essa comunhão no Espírito, este afeto e essa compaixão tem que estar. Por isso que Jesus disse assim: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Só esse rio vai trazer conforto em Cristo. Só esse rio vai trazer consolação de amor. Só esse rio vai trazer comunhão no Espírito. Só esse rio vai trazer profundidade de afeto e de compaixão. Porque se eu creio em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva vai fluir do meu ventre, ou seja, das minhas entranhas. Por isso que o crente que tem essas entranhas espirituais, ele está com o ventre preparado para gerar. Porque quem tem o amor de Cristo vai gerar amor. E como é que você vai gerar amor? Através de atitudes. Atitudes promovidas, impulsionadas pelo fruto do Espírito. Se eu tivesse rio de água viva nas minhas entranhas, sabe o que vai acontecer, amados? Eu vou usar de compaixão, eu vou usar de misericórdia, eu vou ter comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, fala línguas estranhas, sente o fogo do Espírito, mas não tem comunhão com o Espírito. Quando ela recebe um avivamento, tem umas que ficam só 3 horas crente, tem outras que ficam um dia inteirinho crente, mas depois elas não desenvolvem uma comunhão com o Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? O avivamento fica de lado, a comunhão com o Espírito Santo fica de lado, e ela continua aquela pessoa cristã, mas artificial, cristã, mas natural. As decisões dela é como ela quer, o costume dela de vida é como ela quer, ainda que a doutrina ensine diferente a forma dela se comportar, mas ela não tem comunhão com o Espírito Santo, aí ela se comporta de acordo com a carne, de acordo com o mundo. Sabe por quê? Porque ela tem o dom do Espírito Santo, mas ela não tem comunhão com o Espírito Santo. E nós temos que desenvolver, amados, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo nos convence do pecado, toda vez que eu quero pecar, a primeira coisa que ele vai fazer comigo é o quê? Me alertar acerca do pecado. E por que o crente que peca e não sente que está pecando? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Por isso que Paulo está perguntando: e aí, dentro de vocês tem alguma comunhão com o Espírito? Não é no Espírito com E minúsculo, é no Espírito com E maiúsculo. A minha comunhão é com o Espírito de Cristo. Como é que eu vou ser testemunha de Cristo se o Espírito de Cristo não está em mim para fazer de mim uma testemunha, tanto em Jerusalém como em qualquer outro lugar? Porque Jerusalém é a minha igreja, Jerusalém é a
Então eu tenho que ser testemunha nos meus lugares locais e nos meus lugares de fluxo. Se eu for no shopping, é só um fluxo. Se eu faço uma viagem, é só um fluxo. Se eu vou até o centro, é só um fluxo. Mas eu tenho que ser testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Ou seja, ou nos lugares locais ou nos lugares de fluxo. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, porque Ele quer guardar a nossa entrada para a gente entrar no Egito crente e sair do Egito crente. Ele quer guardar a nossa entrada para a gente entrar em Sodoma e Gomorra crente e sair de Sodoma e Gomorra crente. Entendeu? Agora tem crente que ele não está preparado para ir para alguns lugares. Tem crente que se for para um lugar glamouroso, se desvia em segundos. Uísque aceita? Aceito. Vinho aceita? Aceito. Porque não é testemunha de Jesus. Não tem comunhão com o Espírito Santo. É até batizado com o Espírito Santo, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Então são pessoas que eles não estão preparados para serem testemunhas. Não estão preparados. Por isso que nós, servos de Deus, obreiros, nós temos que dar testemunho, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Quando eu fui para Bruxelas, os pastores, eles são até família de Valnice Milhomes. Eu fiquei hospedado na casa do pessoal que é família de Valnice Milhomes. Eles me levaram no centro da Bélgica, porque quando você vai no centro da Bélgica, você vai ver um monte de vitrine. Sabe o que é que tem nessas vitrines? Prostitutas. Aí eles me levaram lá e eu, Jesus, liberta essas mulheres aí na vitrine. Entendeu, amados? Porque nós temos que ser o quê? Testemunhas. E tem muitas pessoas que primeiro elas engodam a iniquidade, ou seja, o sentimento pecaminoso no coração. E depois elas praticam, ou seja, a transgressão. Qual é a diferença entre pecado e transgressão? Vou explicar para vocês. Eu estou no mundão, eu nunca aceitei Jesus, eu não sei quem é Jesus, e eu fumo, eu bebo, eu me prostituo, eu adultério, eu estou pecando. Aí eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí eu aprendo, através da palavra do Espírito Santo que me convenceu: o Wellington, não beba, o Wellington, não fume, o Wellington, não se prostitua, o Wellington, não adultere, o Wellington, não xingue, não chame palavrão. Aí eu já conheço a lei, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte, da lei do pecado. A lei do pecado é para o pecador que não conhece a lei de Cristo. Aí eu agora conheço a lei de Cristo e eu vou agora voltar a beber. Então eu voltei a beber, eu transgredi. Transgredir é quando a lei de Deus já está diante de você e você volta a pecar. Isso chama-se de quê? De transgressão. E sabe o que Deus falou para mim? Filho, quantos transgressores dentro da igreja que foram perdoados pelos seus pecados, mas deram lugar de desobediência, rebeldia e são transgressores. E quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, ele nos ajuda a não transgredir. O pecado de Adão e Eva foi o quê? Transgressão, porque tinha uma lei. Vocês podem comer de todas as árvores que estão no meu jardim, só não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Foi dado a eles uma ordenança, uma lei. Eles desobedeceram. Então foi o quê? Transgressão. Porque transgressão é quando eu peco sabendo que a lei de Cristo já me libertou da lei do pecado e da morte. Então tem muitos transgressores no meio do povo de Deus. Aí
no versículo 2 ele diz assim: olha, se vocês têm conforto em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, afeto e compaixão profundo, completai o meu gozo. Sabe qual é a maior alegria de um pastor de verdade? Sabe qual é a maior alegria de uma liderança de verdade? É ver a igreja no consolo de Cristo, no amor de Cristo. Aí a igreja que obedece, ela completa o gozo do pastor. Paulo diz assim: se vocês têm tudo isso no coração de vocês, vocês estão completando o meu gozo. Por isso que quando tem crente, obreiro, rebelde no meio da congregação, o coração dos pastores, dos líderes se entristece. Mas é necessário que o rebanho venha completar o gozo do líder. Amém? Você está casado com Cristo, mas você sabia que você é casado com o seu pastor? Porque o seu pastor é o representante de Cristo. Você sabia que quando você congrega num lugar, você está casado com aquela pessoa, com aquele ministério, com aquela igreja, e você tem uma aliança com ela? Porque se eu tenho uma aliança com o líder de Cristo na minha vida, eu vou ter aliança com Cristo, meu noivo. Por isso que pastores subordinados, obreiros, membros que não estão aliançados com Cristo, eles também não estão aliançados com o seu pastor, eles transgridem. E você sabia que essa aliança quebrada impede a obra? Impede a obra, porque o próprio Jesus disse assim: o que não ajunta comigo, espalha. Ou você está aliançado com Cristo e com o ministério, ou você não está aliançado. Você não pode ficar em cima do muro, porque você está pecando. Eu não posso estar num lugar que eu não concordo com a palavra, com a doutrina, com as coisas, porque eu, Hélito, vou ser uma pedra de tropeço. O profeta disse: andarão dois juntos se não tiver um acordo. E Salomão disse: o acordo é o melhor remédio. É Bíblia isso, não é filosofia, é Bíblia. O acordo é o melhor remédio. Então o crente tem que andar aliançado com Cristo, com a liderança e com a igreja de Cristo, porque nós somos um só corpo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Amém? Para completar a nossa palavra, que nós temos muitas coisas hoje para colocar em ata. Versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa palavra é para quem exerce ministério. Você não pode fazer nada por contenda. Quando é que eu faço algo por contenda? Quando eu faço algo para me aparecer, quando eu faço algo para me mostrar, quando eu faço algo para competir. A obra de Deus, ela tem que ser feita com humildade, com amor. Se eu exerço qualquer tipo de trabalho, eu tenho que fazer primeiramente para Cristo. Porque se o pastor dizer assim: olha, irmã, você vai lavar o chão da igreja, a Bíblia me ensina que eu tenho que lavar o chão da igreja, não como se eu estivesse fazendo para o pastor Hélito ou para a igreja sede, mas a Bíblia me ensina que eu tenho que lavar o chão como se eu estivesse limpando o chão para Cristo. É assim que a Bíblia ensina. Então nós temos que fazer com humildade. Com humildade. Hoje em dia as pessoas querem fazer trabalho apenas para se amostrarem, apenas para chamar atenção. E nós temos que fazer um trabalho para Jesus, para chamar a atenção de Jesus e para glorificar a Jesus. Eu me lembro de alguns cristãos
cristão no início da minha fé, fazendo as coisas de Deus com amor, sofrendo pedradas. E um pastor de uma congregação que eu acompanhava, ele dizia assim: feliz aquele que trabalha para Jesus. Ele falava para o irmão que estava sendo apedrejado. Sabe o que ele quis dizer com isso? Você está sendo apedrejado? Tudo bem, mas você não está fazendo? Feliz é aquele que faz para Jesus. Então, meu amado, minha amada, se Deus te chamou para fazer a obra, faça. Faça com elogio, sem elogio, com pedrada, sem pedrada, mas o importante é fazer. Amém? Nós temos que fazer. A Bíblia diz que é para a gente trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, esse é o momento de trabalhar, de fazer. Então, faça. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, o pastor João admira o trabalho do pastor Clébio. Aí o pastor Clébio admira o trabalho do pastor João. Porque tem irmãos que é assim: eu faço desse jeito. Aí ele acha que a forma dele trabalhar é melhor do que a dos outros. Ele acha que a forma dele trabalhar é mais expansiva. Aonde nós temos que considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Ou seja, meu irmão trabalha tão bem quanto eu, e eu trabalho tão bem quanto meu irmão. Amém? Nós temos que ter esses superlativos de igualdade. Amém, amados? Glória a Deus. Então é muito lindo. Tem algumas pessoas que me admiram. E sabe como é que eu correspondo elas? Admirando elas também. Admirando elas também. Tem uma pessoa que falou assim para mim, uma não, várias, disse assim: nossa, eu gosto do pastor Wellington porque ele ajuda uma pessoa a se levantar. Porque tem pessoas que querem ser admiradas e não querem admirar os outros. E esse versículo diz que é para a gente considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Ou seja, meu irmão é tão bom quanto eu. Meu irmão é tão cheio do Espírito Santo quanto eu. Sabe por quê? Se a gente ficar nessa posição, o grande que é Cristo vai continuar mostrando que Ele é grande na nossa vida. Quem está entendendo a mensagem, levanta a mão e dê glória, porque Ele é o grande e Ele está na reunião. Eu acho lindo pessoas que consideram o ministério dos outros. Agora, se algum dia vocês verem eu falando alguma coisa num tom crítico de alguém, não é porque eu estou me vangloriando ou me achando melhor do que esse outro alguém. É porque eu estou tendo visão espiritual que a postura desse outro alguém, que a vida espiritual desse outro alguém não está em Cristo. E tem pessoas que elas construíram sua casa sobre a areia. Elas não estão em Cristo. E nós não temos que louvar obras da carne. Nós temos que louvar as obras do Espírito. Entenderam, amados? Nós temos que louvar as obras do Espírito. Amém? Quem diz amém? Amém. Então, amados, fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém?